Queridos, graça e paz para a sua alma, a paz do Senhor. Amém? Quem está cansado aqui sou eu, irmãos. Velho, 62 anos, estou fazendo uma mudança, minha esposa falou, né? Carregando e descarregando o carro. Aí ele me ligou hoje de manhã, né? Eu digo, diga a ele que eu vou. Não tem perigo de não ir, estarmos aqui. E louvar a Deus por esse tempo, esse trabalho. Ver o pastor Leandro e seu ministério focado na família, preocupado com a família. Eu tenho minha camiseta, porque eu estava trabalhando. Esqueci de botar minha camiseta, você me deu e eu tenho. Guardar de uso. Às vezes eu estou na rua usando essa camiseta. Esse é o seu ministério? Eu digo, não, é do pastor amigo, lá da fé. Mas eu também sou da fé, para a glória de Deus. Estamos felizes, irmãos, por esse tempo precioso. E é sempre bom falar de família. Eu lembro, pastor Leandro, quando o Senhor me chamou para iniciar o tabernáculo, isso há 10 anos. Nós vamos fazer 10 anos agora em outubro, para a glória de Deus. E eu perguntando, Senhor, e como é que é o nome? E o Senhor falou para mim, disse, é tabernáculo da família, porque você vai cuidar de famílias. E tem sido assim, irmãos, cuidando de família e de casais, todo o tempo. De maneira que quando o pastor nos chama para estar aqui adorando a Deus com vocês, para falar de família, eu me sinto em casa e louvo a Deus por esse tempo. A minha esposa pediu, mandou um abraço para toda a igreja, para as mulheres em especial, e mandou fazer um convite às mulheres. Próximo sábado nós estaremos no Chá Rosa, tá certo? Vai ser um encontro lá de mulheres, um tempo tremendo de ministração, de adoração, um buffet preparado, não é na igreja, é no local alugado lá, que as mulheres do tabernáculo alugaram, e ela mandou aqui o convite às mulheres da fé. Se você desejar participar, é uma honra. Então, todo ano nós temos 2, 3 vezes ao ano o chá de mulheres, é um tempo muito precioso, muito glorioso, em nome de Jesus. Então está aqui feito o convite, vou para casa sem a dívida. Queridos, amada igreja, o tema que o pastor nos falou é pertinente e é glorioso. Mas eu milito e ministro para famílias todos os dias. É basicamente 100% os temas que são ministrados no altar do tabernáculo é voltado para a família, porque o Senhor nos mandou cuidar de famílias. Então eu não vou pregar, eu quero trazer uma reflexão um pouco mais aprofundada daquilo que Deus tem me dado. É uma palavra do seminário que eu ministro na igreja, tá certo? Para nós despertarmos, porque falarmos de avivamento em família, verbalizar isso é algo fácil e até de fácil entendimento. E às vezes nós estamos tão acostumados com essa história de avivamento, que não paramos para entender a dimensão, a profundidade do que é um avivamento em família e quais os pré-requisitos para que isto aconteça. Avivamento não é apenas algo verbalizado, irmãos. Avivamento é algo trabalhado, é preciso um alicerce para que se construa um avivamento familiar. E eu quero falar com você a respeito disso. Vai ser uma palavra mais de ensino para nós meditarmos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, eu não sei se aparece aqui no telão, mas em Malaquias capítulo 4, e versículo de número 5 e 6. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, o profeta Malaquias, capítulo 4. Com muita calma, eu espero, os irmãos. Apareceu aqui não, né? Então veja bem, versículos 5 e 6, quem encontrou, é antes de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, Malaquias é o livro anterior, que é o último do Antigo. Mateus é o primeiro do Novo Testamento, perdão, e Malaquias é o último do Antigo Testamento. Por exemplo, um livro antes de Mateus. Encontraram? Eu vou ler aqui na minha versão, que é a nova versão transformadora, a NVT. Diz assim, verso 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Agora, Novo Testamento, Lucas capítulo 1.
Você vai passar Mateus, Marcos, Lucas. 4 livros à frente de Malaquias. Seu capítulo 1. Procure com muita calma. Versículo de número 17. Lucas capítulo 1, versículo de número 17. Posso ler? Irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Eu digo amém. Amém, queridos. Vamos lá. Nós acabamos de ler textos bíblicos do Antigo Testamento, no livro de Malaquias, o livro que encerra a Taná, que é a Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, é o último livro, quando nós vamos ver um profeta, tomado pelo Espírito de Deus, Deus falando através de Malaquias, no encerramento do Antigo Testamento, e dizendo: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. E o verso 6 diz: ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu enviarei e castigarei a terra com maldição. Esta palavra vai se cumprir agora em Lucas, no capítulo 1, versículo 17. Diz: irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Malaquias estava falando de Jesus, e João Batista, o primo de Jesus, que veio preparar o caminho para a sua chegada, está afirmando a profecia de Malaquias na pessoa bendita de Jesus. Quantos entendem isso? Amém? Mas há algo interessante, que é de chamar a nossa atenção e de saltar os nossos olhos, é a última parte do versículo 6 de Malaquias 4, quando ele diz assim, que se o coração dos pais não se converterem ao coração dos filhos, e nem o coração dos filhos se converterem ao coração dos pais, ele está dizendo: do contrário, se isso não acontecer, eu virei e castigarei a terra com maldição. É Deus preocupado com o zelo e com o bem-estar e o princípio da família. Diga comigo: princípios. A preocupação do coração do Eterno é tão grande que ele usa o seu profeta Malaquias, depois usa João Batista, afirmando isso, na pessoa do seu filho Jesus. E ele vai dizer: olha, se porventura isto não acontecer naqueles dias, se o coração dos pais não se converterem aos filhos, e o coração dos filhos não se converterem aos pais, eu não vou mandar Miguel, eu não vou mandar Gabriel, eu não vou mandar uma miríade de anjo, eu mesmo, eu Deus, descerei e ferirei a terra com maldição. Não vai mandar mensageiro, ninguém para fazer isto pelo Senhor. Ele disse: eu mesmo descerei e virei e castigarei a terra com maldição. Quantos entendem isso em nome de Jesus? Então vamos aqui para um contexto histórico desse texto bíblico. O Antigo Testamento termina no livro de Malaquias e o Novo Testamento começa, pelo menos como está disposto nas Bíblias que nós temos, o livro de Mateus. Queridos, há um interregno de tempo entre Malaquias e Mateus. Há um intervalo de 400 anos, que a teologia chama de um período de silêncio. 400 anos se passaram e Deus não falou com a terra. 400 anos depois de Malaquias, Deus silenciou e não levantou mais profeta. A terra ficou sem ouvir a voz de Deus, através dos seus profetas, 400 anos, até que isso vai se reiniciar com João Batista, a quem Deus levanta, reiniciando este tempo. Agora é interessante nós entendermos que nós lemos Malaquias, 400 anos se passaram, Deus falou esta palavra através de Malaquias, 400 anos depois, Deus levanta João Batista falando a mesma palavra. Ei, olha aqui nos meus olhos. Deus não sofre de amnésia. Ele não se esquece daquilo que fala.
400 anos, Deus repete a história através de João Batista. Aleluia. Nesses 400 anos aí de silêncio, nesse texto bíblico, e observe algo interessante, pastor Leandro, é que a mensagem de Deus através de Malaquias e a mensagem de Deus 400 anos depois, com João Batista, tem o mesmo significado, tem o mesmo objetivo, qual? Diga comigo, reconciliação geracional. Propósito de Deus, através de Malaquias e através de João Batista, através do seu filho Jesus, é reconciliar as gerações. Reconciliação geracional é a mensagem que une esses dois textos, de Malaquias e de João Batista. E é o que sustenta a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Deus encerra o Antigo Testamento preocupado com famílias e Deus inicia o Novo Testamento preocupado com família. Diga assim, a minha família mora no coração de Deus. Diga, a minha família é a preocupação principal do coração de Deus. Aleluia. Eu sou Deus que habita em família e que faço a estéril ser alegre, mãe de filhos, louvado seja o nome do Senhor. Então, há um vínculo geracional, que é a reconciliação com famílias. Não existe, diga comigo, não existe vínculo geracional sem a reconciliação da família. É exatamente aí que o diabo está trabalhando e a igreja não está percebendo. Queremos encerrar este ciclo de vínculo geracional. Como? Destruindo a família. Porque não importa a opção sexual que eu ou você possa decidir querer ter, mas não há o que se negar que viemos de um homem e de uma mulher. Não há outro meio. E o diabo está usando de ferramentas exatamente para estabelecer o encerramento desse vínculo geracional, que ele sabe que essa reconciliação, esse vínculo só é possível com a reconciliação da família. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, pastor, eu quero, é que não deu tempo, senão eu teria mandado aqui os slides para a gente estudar melhor no telão, mas eu queria que você ficasse atento, se você tiver papel e caneta, e puder anotar algumas coisas. Depois, se quiser uma mensagem, quiser a cópia da mensagem, eu passo para o pastor e você pede para ele, não tem nenhum problema com isso. Mas, eu quero ler aqui, eu quero descrever aqui alguns tipos de famílias, e eu quero que você fique muito atento e atenta, para ver se você consegue identificar a sua família em um desses quadros aqui. Amém? Eu quero falar, pelo menos são muitos, mas eu selecionei aqui para nesta noite apenas 5, para nós não perdermos muito tempo. 5 tipos de famílias que nós podemos encontrar. Veja se você identifica a sua em uma dessas. Primeiro tipo de família, anote aí, famílias de vínculo. Esse é o primeiro tipo de família, família de vínculo. Que tipo de família é essa, apóstolo Daniel? É a família de vínculo, é aquela família que respeita a individualidade e investe nos relacionamentos. Tem vínculos. Eu tenho um casal de filhos, irmãos. O Abner Daniel e a Daniele. Eu nunca bati nos meus filhos. Nunca levantei a mão, nem para minha filha, nem para o meu filho. O Abner hoje tem 19 anos, a Daniele tem 21 anos. E basta olhar para os meus filhos, eles me obedecem. E eu não consigo passar um dia sem abraçá-los e dizer que os amo. A minha filha, eu faço declaração de amor para ela. Minha filha, depois da sua mãe, não existe mulher mais linda que você. Ela vai nas alturas, né, irmãos? Vínculo. Respeito à individualidade dos meus filhos. Meus filhos nunca foram para um culto forçadamente. Nos dias que eles dizem, pai, hoje eu não vou para o culto, eu digo, Deus abençoe. E nunca se desviaram dos caminhos do Senhor. Minha filha termina direito esse ano, na Federal. O ano passado, faltando um ano para se formar ainda, já fez monografia, tirou 10.
Já fez OAB, já passou na primeira etapa, vai fazer agora, vai passar na segunda. E nunca deixou de servir a Jesus. Famílias de vínculo é a família que respeita a individualidade e investe nos relacionamentos. É pai que conversa com filhos, é mãe que conversa com filho, que senta à mesa, que não abre mão, irmãos, da comunhão na mesa, que para ouvir, que escuta. Famílias de vínculo que respeitam relacionamento, é pai e mãe que quando pisa na bola com o filho, reconhece e pede perdão. Filha, me perdoa, eu falhei. Famílias de vínculo, respeita a individualidade e investe nos relacionamentos. Esta família, anote aí, esta família de vínculo, ela pode gerar líderes maduros, igrejas equilibradas, nação funcionalmente democrática. Escute, pastor, o senhor é testemunha disso. Nós já militamos juntos. São muitos e não poucos, filhos de crentes e, sobretudo, filhos de pastores. Filhos de pastores, depois que os pais são jubilados ou morrem, ele prefere ir para o centro de Macumba e não quer vir para a igreja. Por causa da opressão paterna, obrigando e forçando os filhos a serem crentes. A Daniela, quando completou 18 anos, o Abner completou 18 anos, chamei ela e depois chamei ele. Digo, meu filho já conhece a Jesus. Vocês, quando eram criança, eu vos ensinei o caminho que devem andar. Agora vocês querem aceitar Jesus como Salvador? É uma decisão sua. Nós temos que respeitar os nossos filhos. Servir ou não servir a Jesus depois de maioridade é uma decisão deles. Famílias de vínculo respeita. Meus filhos entenderam isso e nunca deixaram Jesus. Mas decidiram em amor e nunca foram forçados, irmãos, a nem dobrar os joelhos para orar. Essa família pode gerar líderes maduros. Ou seja, depois que o pai parte, o filho continua na igreja, porque ele não era crente no pai. Ele era crente porque ele teve liberdade de tomar a decisão e entendeu que amava mais Jesus do que o pai que morreu. Amém? Isso é muito sério. Então, gera líderes maduros, igrejas equilibradas, nações funcionalmente democráticas. Segunda família, anote aí se você quiser anotar. A família caótica. É mais um tipo de família. Família caótica. O trabalho é mais importante que o casamento e os filhos. E como temos isso na igreja, sobretudo no ministério. Como tem pastores que, em nome do ministério, irmãos, abandonam a família. Não é que ele vai embora. É que a família em casa só tem o pastor. A esposa não tem o marido, nem os filhos têm o pai. Corre demais. O ativismo. Pais que trabalham muito, todo mundo trabalha, ninguém tem tempo para comunhão, ninguém tem tempo para estar a sós, ninguém tem tempo para o lazer. Pastor, na segunda-feira, no tabernáculo, segunda-feira, é dia da família. Nós trabalhamos no final de semana, culto, consagração, evangelismo, mas quando chega segunda-feira, a igreja não tem nenhum movimento. No tabernáculo, o crente não tem duas funções. Ninguém ocupa 2 cargos. Por que, apóstolo? Para você ter tempo para a sua família. Você não foi chamado para viver 24 horas na igreja. Você foi chamado para viver para a sua família. E há muitos crentes morrendo por causa do ministério. E por causa do ministério, teve um tempo que eu quase perco a minha família. Família caótica. Trabalho é mais importante que o casamento e os filhos. Pastor se relaciona com todo mundo na igreja, muito melhor do que com a família. Quem o vê, às vezes, na igreja, lidando com a igreja, os filhos não reconhecem quando chega em casa. Tem tempo para gabinete e tempo para tudo, mas não tem tempo, irmãos, para estar sós com o filho, para comer. Irmão, segunda-feira não tem perigo, você vai me encontrar na Praça das Águas. Na segunda-feira eu vou lá para o Mirante, com a minha esposa, meus filhos. Eu vou para a pizza, eu vou para o sorvete, é com a minha família. Eu não abro mão disso. Vou para o Robertinho, armo uma rede, irmão, e passo o dia lá gelando, tomando banho, virando pinguim, com a minha família. Não abra mão disso, irmão. O trabalho que o Senhor nos dá é para sobrevivermos, não é para matar a nossa família. Família caótica.
E qual é o lema dessa família, irmãos? E que o trabalho é mais importante que o casamento e os filhos. Pode gerar líderes egoístas, autossuficientes, igrejas independentes e nações isoladas. Qual é o lema do comunismo? Trabalho. Trabalho, trabalho. Tem que trabalhar para o governo. Tudo é o governo. Nação isolada. Nós vemos isso na família e vamos ver isso refletindo na nação. Por quê? Olhe para cá. Às vezes eu vejo irmãos, até pastores e políticos, irmãos, vamos orar pelo Brasil. Isso é bom, irmãos, devemos orar sempre. Eu faço isso sempre. Agora, não espere, irmãos, não espere a cura da nação com famílias enfermas. Escute, vamos aprender à luz da Bíblia. Não é a nação que forma a família, são famílias que formam a nação. Quando Deus chamou Abraão e disse a Abraão, eu farei de ti, da tua família, uma grande. Então você quer saber como está uma nação? Procure saber como estão as famílias. Por favor. O Brasil nunca será curado enquanto as famílias forem enfermas. É curando as nossas famílias, famílias curadas, que os nossos filhos amanhã serão juízas, deputadas federais, serão governadoras, prefeitas, presidentes da república, homens e mulheres que temem a Deus, porque foram curados na família. É a família, irmãos. Então a família caótica, ela gera líderes egoístas, autossuficientes, nações doentes, independentes, isoladas. Terceiro tipo de família. Eu trouxe só 5, são muitos. Famílias de regra. Ei. Famílias de regra. Vamos aprender um pouco sobre essa família. Você vai entender o que eu estou dizendo aqui, para depois você entender a questão do avivamento. Porque é que não chega na sua casa. Famílias de regra. Muita cobrança e pouco incentivo. O pai cobra demais, irmãos. Tudo é cobrança, é um cobrando do outro. Ninguém incentiva, não tem motivação, nada. É cobrança e pouco incentivo. Os pais são patrões dos filhos. Os filhos são totalmente subservientes ao pai. Tem que trabalhar. Os filhos se tornam escravos dos pais. Família de regras. E qual é o lema? Pode gerar líderes rígidos, regras que tendem ao legalismo, nações que tendem à ditadura e ao militarismo. Regras. Um povo enrijecido, coração duro, cheio de enfermidades na alma, de traumas que viveram, irmãos, debaixo de manipulação, debaixo do espírito de autoritarismo da família. Rígidos. São muitas e não poucas famílias na terra, pastor, que não se suportam, os membros da família não se suportam. Eu conheço uma congrega conosco, ela disse, apóstolo, me ajude em oração para Jesus libertar minha família. A minha família é muito grande, é grande demais, mas ninguém se suporta, a gente não senta na mesa, ninguém consegue celebrar nada. Os nossos pais foram muito rígidos, nós fomos criados debaixo de chicotes. Nós éramos escravos dos nossos pais. Nós trabalhávamos feito burro de carga. Regra para tudo, debaixo do legalismo. Vai crescer esses filhos enfermos na alma. Qual é o resultado disso? Você vai encontrar o comportamento dele no trabalho. Se ele for seu colega de trabalho, você vai perceber na faculdade, no colégio. Ou se você casar com um homem assim, ou casar com uma mulher que veio de uma família assim. Você vai ver, vai sentir isso na pele. Vai gerar o que esse tipo de família? Líderes rígidos, regras que tendem ao legalismo, nações que tendem à ditadura e ao militarismo. Tudo é regra. Quarto tipo de família, a família protetora. Família protetora. É aquela assim, meus filhos, meu mundo. Está aqui, olha. Vai ser pregador, irmãos. Vai gostar do púlpito assim? Não, diga amém. Amém, eu profetize isso sobre a vida dele. Família protetora. Anote aí. É aquela que os pais dizem, olha, meus filhos é o meu mundo. Eu tenho, olha, meu Deus do céu. Esse tipo de família pode gerar líderes bajuladores, igrejas carismáticas demais, sem ênfase em princípios, nações humanistas, que é diferente de humanitária. Não confunda humanista com humanitária, é diferente. E que tende à corrupção e ao corporativismo. Por causa dessa dependência e dessa codependência. Não sei se você está identificando a sua família
em alguma dessas ou a família onde você foi gerado. Quinto, família aglutinada. É a família que agrada a todos para ser aceito. Jamais discorde da sua família. Nós ministramos isso sobre dependência e codependência. Se tem psicólogo aqui, sabe disso. É um seminário que nós damos na nossa escola, na nossa igreja, a respeito disso. Tem palavra que até que nós damos na nossa rádio web, a respeito disso também, do que é dependência e codependência. A família aglutinada geralmente é assim. Pode gerar líderes controladores, igrejas com pessoas totalmente dependentes da liderança, nações manipuladoras. A família aglutinada agrada a todos para ser aceito. Jamais discorda da sua família. Jamais discorda. Nada, está tudo certo na minha família. Ninguém consegue discordar de ninguém, por mais errado que esteja. E ele começa a viver o quê? Numa dependência, debaixo, irmãos, de coisas, de um regime controlador. Vai gerar o quê? Líderes controladores, igreja com pessoas totalmente dependentes da liderança. Para eu dormir, o meu pastor tem que dizer, se eu durmo de lado, se eu durmo de banda. Para eu comer, o pastor tem que dizer comer. Como é que eu oro? Tudo é liderança. Começa a ser totalmente... Aí pega uma liderança que também é enferma, pega pastores enfermos, o que é que ele faz? Ele monta e entra no sistema da manipulação. Aí as ovelhas deixam de ser ovelhas e passam a ser marionetes. Tem aqueles bonecos que você bota a cordinha e fica manipulando. O ministério pega você e fica assim, porque você não consegue viver sem a dependência do ministério. Está assim. E quando você entra e faz um mapeamento profundo, que a gente faz esse atendimento, quando a gente faz um mapeamento, pastor, a gente vai encontrar a origem disso na família. Não nasce por acaso e não nasce na igreja. Por isso que a igreja não é pronto-socorro, irmãos. A igreja é socorro pronto. Nós temos que trabalhar para curar o povo que o Senhor nos deu, para que o avivamento venha. Mas essa cura tem que começar na família. Deus não quer curar apenas o pai nem a mãe. Deus quer curar a nossa família, nos tirar dessas mazelas. Essa família aglutinada pode gerar líderes controladores. Igreja com pessoas totalmente dependentes da liderança. Eu conheço ministérios, o senhor conhece, que o apóstolo e o pastor dizem, ó, meu irmão, se você sair daqui, você está debaixo de maldição. Nunca mais a sua vida é a mesma. Quer dizer, amaldiçoado é ele. Onde é que tem na Bíblia, irmãos, a autoridade de pastor estar amaldiçoando ovelha? A partir do momento que você diz que é pastor, que amaldiçoa ovelha, você nunca foi pastor, irmãos. Porque o chamado pastoral é para abençoar. Eu vim para resgatar os cativos. Eu vim para curar os enfermos de almas. Tirar do cativeiro. Renovar as forças do cansado. O Senhor não nos ungiu para amaldiçoar ninguém. Líderes controladores. E quando você pega... Às vezes eu atendo aqui, às vezes eu vou para Curitiba, dar seminário lá, quando a escola me chama, eu atendo muitos pastores, mergulhados nisso aqui. E quando você mergulha, família, vem lá de baixo. Aí você começa a fazer o mapeamento, lembra do bisavô, do tataravô, você vai fazendo um mapeamento, vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando, e você vai ver a história se repetindo de geração em geração, na linhagem e na descendência. A herança da maldição familiar, não resolvida. Aí ele está dentro da igreja, irmãos, gravata de crente, bíblia de crente, dia de crente, canta, dança, canta, até prega como crente. Mas quando você entra na alma, é um aterro sanitário, é muito lixo. Augusto Cury, ele vai chamar de janelas de gavetas killer, que tem a nossa alma. Diz que a nossa alma é como se fosse um armário. A gente vai vivendo situações e não resolve, e vai botando na gaveta e passando a chave. Vai juntando na nossa alma. Aquilo dói demais. Mexe, me confronta, não quero. Bota na gaveta. Mas vai chegar um dia que o armário não cabe. E a gente não consegue esconder aquilo que derrama. Aí você vai enchendo as gavetas, aquilo são lixos. Que você não resolve, não quer ser confrontado, não quer ir a Deus, às vezes não quer confessar com a sua liderança, não quer ouvir o seu pastor, não quer pedir uma direção, você vai botando nas gavetas, e essas gavetas são killers, ou seja, elas vão lhe matando, são assassinas. Você está guardando morte. Aí você vai entender por que é incontável o número das psicossomáticas no meio da igreja. Aí você vai entender por que que de 2019 a 2021 foi recorde no mundo a quantidade de pastores se suicidando.
Vocês lembram disso? Era quase toda semana. Eu fiz um levantamento nos Estados Unidos, quase 200 pastores cometeram suicídio. O que é que a igreja pode esperar de um líder que tira a sua vida? Que viveu a vida toda pregando vida, e agora ele dá conta da sua. Janelas que não vão para Deus. Situações não tratadas. Você é salvo, mas não é liberto. Parece-nos paradoxal, mas há uma multidão na igreja caminhando assim. Eu tenho Jesus como meu Salvador, eu amo, mas tem tanta coisa na minha vida que eu gostaria de sentar, conversar e resolver. Tem ou não tem? Para dizer tem, fica difícil. O Senhor nos levantou, pastor, para essa área. Eu nunca imaginei isso. Porque primeiro Deus tratou comigo. Começou comigo. Um enfermo não cura outro. Eu preciso ser curado para depois me tornar instrumento de Deus para curar vidas. Primeiro fui eu. E eu lembro que tinha quase 20 pastores. Era uma roda desse tamanho aqui. Ó. E eu no meio, para ser atendido. Quando aquele pastor chegou para mim e disse: quem é o senhor? Eu digo: eu sou prostituto, mentiroso, enganador. E fui descendo. E eu só comecei a ouvir de longe quando os pastores começaram a clamar: Jesus, ele é teu. E eu fui descendo. Quando terminou, isso era mais ou menos já umas 3 horas que eu estava lá embaixo. E aqueles homens clamando por mim. E eu confessando, rasgando o meu coração e confessando. E a partir daquele momento eu vi quando a voz do Senhor falou comigo. Ele disse: hoje eu tiro de ti todas as mazelas que trouxestes e faço de ti uma nova criatura e um instrumento, porque muitos serão curados através de ti. Eu era salvo, irmão. Diga comigo: santificação não é o quanto eu tenho de Deus, mas o quanto Deus tem de mim. É diferente, irmãos. Isto faz toda a diferença. Lembra lá em Mateus, lá no dia do juízo final, a Bíblia diz que haverá uma multidão, dizendo: Senhor, no teu nome nós pregamos, expulsamos demônios, curamos os enfermos, ressuscitamos no teu nome. E qual é a resposta? Apartai-vos, maldito. Eu não vos... Santificação não é o quanto eu tenho de Deus, mas o quanto Deus... Não é o quanto eu conheço Deus, é o quanto Deus me conhece. E essas coisas vêm lá, muitas vezes, vem de família, irmãos. Vem de famílias. Vem de famílias. Eu lembro de um bispo, de um estado lá do sul, que eu fui atendê-lo lá em Curitiba, ele estava em Curitiba, foi lá para a escola, e caiu conosco, e fui atendê-lo. Ele tinha só 35 anos de ministério, quase 60 anos de idade, casado. Começou a sentar comigo, começou a conversar, e eu peguei a ficha, preencho uma ficha, e eu comecei orando. O Espírito Santo é quem revela muitas coisas, e fui mapeando, e fomos conversando, e ele foi lembrar qual era o problema desse homem, irmãos. Qual era o problema desse homem? É que um dia, quando criança, 5 para 6 anos, 7 anos, o pai dele, religioso, crente, aquela história de botar: a minha casa vai ter um quarto para o missionário. E botou um presbítero na casa deles, que chegou lá: não, vai dormir aqui. E todo dia o presbítero abusava dele, do filho, da casa do casal. E o ameaçava, e ele não conseguia dizer para os pais. E o tempo foi passando, foi passando. E ele chegou, contou para a mãe, contou para o pai, os pais não acreditaram. Não, o evangelista, não, era o evangelista. O evangelista, meu filho, pare com isso. Deram uma surra no menino: o evangelista é um homem de Deus. Os pais saíam para fazer o trabalho, e às vezes ele ficava com o menino, ia tomar banho e levava o menino para abusar. Foram 60 e poucos anos carregando essa dor. Ele chegou, olhou nos meus olhos, disse: o senhor é bem mais novo do que eu, mas o Espírito Santo me diz que é o Senhor que eu tenho que confessar. E foi descendo, contando toda essa história. Contando toda essa história. Foi quando nós intercessoriamente levamos ele naquele lugar e arrancamos ele em lugar. Às vezes a dor e o abuso, a circunstância é tão terrível que a pessoa não consegue, ele fica preso naquele lugar de dor. Fica preso na alma e não consegue se libertar. E às vezes intercessoriamente o Espírito Santo leva ele no local para resgatar. E aquele prostrado, quando levantou, foi saltando, glorificando a Deus.
Disse, saiu o peso da minha alma, Jesus me libertou. Famílias, aglutinada, pode gerar líderes controladores, igrejas com pessoas totalmente dependentes da liderança, nações manipuladoras. Irmãos, eu estou dizendo isso, por que você está dizendo isso, apóstolo? Para que você entenda que toda a história da humanidade, em Deus, começa na família. Toda a história da humanidade começa na família. E para Deus, irmãos, família não é um ajuntamento de pessoas. Não, família não é um ajuntamento de pessoas sem identidade, sem papel social ou sexual. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele não criou um par, e sim um pai e uma mãe. Para construir famílias. Deus, quando criou a família, Ele não criou um par, Ele criou um pai e uma mãe. Para que se pudesse, irmãos, multiplicar e encher toda a terra. Um pai e uma mãe. Tudo que há de errado em uma nação tem seu começo na família. Diga comigo, tudo de errado que há numa nação tem seu começo na família. Agora veja aquela leitura que nós fizemos de Lucas 1,17. E irá diante do Senhor no espírito, no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Isso aqui é uma grande revolução, irmãos, para a restauração, irmãos, da família, que atinge o seu ápice aqui no ministério de Jesus. As consequências da banalização do casamento e da família. Preste bem atenção. Preste atenção. Pesquisas revelam, preste bem muita atenção, que o número de pessoas com transtorno depressivo, depressão, síndrome de pânico e por aí vai, cresce assustadoramente, em média de 3 a 30% na população dos Estados Unidos. Cresce de 3 a 30%, tá? Essas pessoas vivem à base de remédios, os psicotrópicos, para ter mais domínio sobre elas mesmas. Já não conseguem ter domínio sobre si, a não ser à base de medicamentos. Olhe para onde está caminhando isso, irmãos. Aí eu estava estudando, a pesquisa diz o seguinte: um dos motivos, gravidez precoce, tem aumentado consideravelmente o número de abortos. Por quê? Porque para essa geração, os bebês atrapalham a liberdade. Não, engravidou, mata. Porque eu vou deixar de estar no baile funk. Eu vou deixar de ser livre. Essa criança vai ser um peso. Vai ser uma cruz, uma mala para eu carregar. Mata. Vai tirar a minha liberdade tão desejada. Então você entende por que é que cresce alarmantemente o número de jovens e adolescentes depressivos e cometendo suicídio. Está crescendo absurdamente o índice de suicídio entre jovens. Por quê, apóstolo? Porque você pode brincar com Deus o quanto quiser, mas a fatura chega. E a gente quer avivamento. Vivendo nessa condição. Porque nós confundimos, no movimento pentecostal onde nós crescemos, vivemos, nós confundimos equivocadamente que avivamento é movimento. E 90% daquilo é almatismo, irmão, frivolidade da alma, não tem nada do Espírito de Deus. Avivamento, irmãos, é mergulhar nos princípios da palavra. O resto é conversa, é mercadoria barata. Me escute, por favor. Quando um bebê é concebido, irmãos, e é aceito pelo pai e pela mãe, estudos vão dizer que a identidade dos pais também é alterada. Olha que coisa tremenda. Quando o casal gera uma criança que aceita essa criança aceita, a identidade, irmãos, até mesmo emocional do casal é alterada. Porque o casal, quem tem filhos, irmãos, sabe o que eu estou falando. Ou seja, o homem e a mulher envolvidos nessa gravidez dessa criança, nascem também na condição de pai e mãe. Não está só nascendo uma criança. Se é principalmente o primeiro filho, não, em todos os filhos. Todas as vezes que nasce uma criança, aleluia, no relacionamento de um casal, está nascendo um pai e uma mãe.
Isso é glorioso. E isso se repete a cada filho que nasce. Ele altera a estrutura do casal e da família. Diga amém. Mas se os filhos precoces, gerados nos altares da imoralidade, filhos gerados fora do casamento, são sexo gerado nos altares de demônios. Muito sério. Raramente, quando o filho é gerado nos altares da imoralidade, gerado por fornicação, adultério, seja lá incesto, seja lá como é que for, né? Eles não proporcionam aos pais esse mesmo prazer. Isso é interessante, irmãos. Não tem esse fenômeno. E a igreja de Jesus é a portadora da esperança para a libertação dessas coisas. A Bíblia vai dizer que o primeiro Adão, com a sua queda lá no Éden, ele trouxe consequências à desvalorização do matrimônio e da família. Começou lá, irmãos, na primeira família. Quando Adão pecou, a primeira coisa que o pecado fez, Adão fez, foi desvalorizar a família. Quando Deus disse, Adão, o que foi que fizeste? Comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu disse para tu não comer. Ele disse, foi a mulher que o Senhor me deu. Já desvalorizou a companheira. E aliás, colocou culpa em Deus também, né? Ele estava dizendo, olha, essa mulher aí, se o Senhor não tivesse me dado, eu estava de boa contigo. A culpa é sua. E nós chamamos de síndrome de Adão. O costume de nós colocarmos no outro a responsabilidade das nossas falhas e dos nossos pecados. Então, começa por aí. Na nossa esperança está onde, irmãos? Na noiva. Obrigado, fique tranquilo que isso acontece no tabernáculo também, tá? 1 Coríntios 15, 22. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Quando a família morreu na comunhão com Deus lá em Adão, Malaquias está profetizando onde nós lemos, e João Batista está confirmando que em Jesus a família é restaurada. Diga glória a Deus. Então nós temos aprendido sobre o nosso sacerdócio na família. O pai e a mãe precisam entender, irmãos, o seu papel sacerdotal na família. O que é sacerdócio da família para o homem? O que é que eu sou para minha esposa? O que é ser sacerdote sobre os meus filhos? O que é que a Bíblia fala de sacerdote? Sacerdote, irmãos, de uma maneira bem simplificada, o sacerdote é a porta de entrada. Pastor, você que é pai, querido, você que é esposo, você é, como sacerdote, a porta de entrada da sua família. É você que abre para entrar a bênção, ou abre para entrar a maldição? É você que abre. Olha a responsabilidade. E a mulher, como sacerdotisa, que estabelece o equilíbrio da santidade no lar e na criação dos filhos. Nós precisamos entender esse papel e exercê-lo na família, para que desça o avivamento, não sobre a igreja, mas para a tua família, que é a tua primeira igreja. Nós queremos avivamento aqui, irmãos, com mundanismo lá. Nós queremos avivamento aqui, irmãos, sem vivermos princípios em casa. Aí não tem ministério que aguente, não tem pastor que suporte. Vai morrer reclamando e não acontece. Princípios. Foram muitos anos para entender isso, pastor. Nós precisamos entender o nosso sacerdote da família. E que a família é a nossa primeira igreja. Diga, a minha família é a minha primeira igreja. Olha o que Paulo vai falar a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5. Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Muita gente querendo ser pastor, ser apóstolo, está cuidando de famílias quando ele não cuida da sua. Como é que eu posso pastorear a sua família, irmãos, se eu não pastoreio a minha? Que história é essa? Nós já falamos, o enfermo não cura outro. Eu preciso ser curado para me tornar instrumento nas mãos de Deus para curar vidas. Preciso entendermos isso. E Paulo está dizendo, se não sabe governar a sua família, não vai saber, não tem condições de governar a igreja.
Logo, Paulo está dizendo que a nossa família é a nossa primeira igreja. Diga glória a Deus. Então compreenda em nome de Jesus, meus amados. O lar foi estabelecido, irmãos. Diga comigo, o meu lar foi estabelecido muito antes da igreja, antes dos governos existirem, até mesmo antes dos 10 mandamentos, antes de ser entregue a Moisés. Deus já havia estabelecido o lar. Você entendeu a profundidade, irmão? Você entendeu a profundidade e a importância da nossa família para o Senhor? Deus não abre mão de qualquer coisa, irmão, mas não abre mão da tua família. É por isso que ele vai dizer que os filhos são o quê, irmãos? A herança do... Deus nos dá para cuidarmos e Ele vai receber de volta a herança dele. Nós temos que prestar conta. Deus não abre mão disso. Então a igreja, os vizinhos, a nação não podem ser mais fortes que a nossa família. Nada, irmãos, pode ser mais forte que o nosso lar, em nome de Jesus. São muitos em nosso meio, pastor, em nossos dias, que são chamados e que ainda não estão aqui, irmão, ministrando. Por quê? Porque se encontram reprovados na família. Muitos, com chamados desejosos, mas ainda não estão aqui, porque estão reprovados na família. Por quê? Porque a família, diga comigo, a família é a maior escola do caráter. Irmãos, olhe para cá. É duas coisas interessantes. Se você for reprovado na família, dificilmente você será aprovado em outras coisas. É como na caminhada cristã, pastor. Eu estava ouvindo o senhor falando aqui de oferta, dízimo. Eu digo, oh meu Deus, que luta é essa? 2000 anos para a igreja entender o que é ofertar e dizimar e não aprende. Quando nós não conseguimos ser fiel a Deus com as nossas finanças, dificilmente seremos em outras áreas. Sabe por que é que Deus pede que você dizime e oferta? Deus, no dízimo e oferta, Ele avalia a balança da tua fidelidade no resto da tua vida. Se você não consegue ter dificuldade disso, se o prazer pelo dinheiro, por mamão, é maior do que o amor a Deus de ofertar na obra do Senhor, com certeza, você tem dificuldade de ser fiel em todas as outras áreas. Não me disseram isso, eu vivi isso. Eu vivi isso. Eu não sei, eu queria abrir um parênteses. Deixa eu lhe ajudar aqui, pastor. Meu filho, você consegue colocar aí Gênesis capítulo 4? Gênesis capítulo 4. Se eu não me engano. Eu acho que é isso. Me ajude aí, pastor. Lá na história de Abel. É 4, né? Isso. Não, lá do capítulo 1, lá do versículo 1. A partir do 1. Eu quero abrir um parênteses aqui para você, porque isso aqui vai falar de família também. E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a quem? Então Caim é mais velho, nasceu primeiro. Vamos prosseguir, preste atenção, vamos fazer uma exegese simplificada aqui. E disse, alcancei do Senhor um homem, verso 2. E deu à luz mais a seu irmão, Abel mais novo. E Abel foi pastor de... E Caim foi o quê? Verso 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Volta para o verso 3, querido. Eu quero só, com a permissão do pastor. Aconteceu a cabo de dia que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4.
Abel também trouxe dos que, irmãos? Primogênito é primícia, irmãos. Vamos começar a entender o texto bíblico agora, atentando para a qualidade do que foi ofertado. Caim deu uma oferta de qualquer maneira, foi qualquer coisa, pegou lá um molho de fruta e levou para Deus. Abel não se preocupou, não era porque era ovelha e nem gordura, e nem porque Abel era pastor e Caim era lavrador, agricultor, porque Abel deu ovelha e gordura e Caim deu fruto, não é isso. Deus não está preocupado, irmãos, com a espécie da oferta. Caim, Deus está preocupado com a qualidade, sabe por quê? Porque Deus não está preocupado com a tua oferta, Deus está preocupado com o ofertante. Olha para cá, não é o que eu dou no gasofilácio, não é o que eu oferto no PicPay, é aonde está o meu coração. É quando eu pego a carteira, passo pela nota de 200, de 100, de 50, de 20, de 10, de 5 e procuro a de 2 e coloco lá. E quando fecha as portas que sai do culto, eu gasto R$200 na primeira pizzaria. É aonde está o teu coração. Não é a oferta, é o ofertante. Olha para cá, olha para cá. Puxa meu paletó, viu? Abel trouxe primogênito, dos primogênitos, das primeiras crias. O melhor, aleluia. O filé para Deus, a primícia. E da sua gordura, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Prossegue agora, os 5. Aí o que é que Caim faz? Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim, ou seja, ofertou a Deus desviado. Olha qual foi o comportamento dele em relação ao irmão. E não foi uma ira qualquer, irmãos, porque terminou no assassinato. Prossegue para vocês. Você vai entender agora. Porque eu estou dizendo isso, pastor? Porque tem a multidão na igreja achando que quando fala desse texto, ela acha que Deus fez acepção de pessoas. Que Deus foi bonzinho com Abel e foi ruim com Caim. E não é assim. O Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? 7. Se bem fizeres, diga comigo, se bem fizeres. Deus não está falando da oferta, Deus está falando da vida de Caim. Ele sempre viveu desviado, desmantelado, e foi ofertar a Deus e queria que Deus aceitasse a oferta. Deus está dizendo: ei cabra, eu não estou de olho preocupado da tua oferta, que eu não como gordura, deixa de ser besta, eu estou de olho em ti. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Se tu andar na minha presença, eu aceito a tua oferta. É o teu coração, é a tua vida. Deus não está, irmãos, preocupado com o dízimo, oferta, é com a adoração. Deus não está preocupado com a adoração. Jesus disse para a mulher samaritana que o Pai procura os verdadeiros. Deus não procura adoração. Deus está de olho no adorador. Diga: não é a minha oferta, mas um ofertante. Diga: não é o meu dízimo. Deus está de olho em mim. É onde está o meu coração. Se é na necessidade da obra ou na pizza que eu compro para engordar. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E diz o quê? E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Para de pecar, Caim. Domina esse pecado. Ele não se controlou, saiu mais zangado, matou o irmão. Fecho parênteses. Qual seria a mensagem? O que o Senhor diria a respeito da sua família? Nós estamos falando de avivamento de família, irmãos. Esquece a história de avivamento sem princípios. Avivamento não é movimento, irmãos. Avivamento é volta aos princípios. É volta aos princípios. Nós precisamos deixar de nos confundir e de nos iludir, irmãos, com quem salta, sapateia e fica a vida toda falando em mistério. Nós somos pentecostais. Eu nasci no berço pentecostal, irmão, desde novinho. Meu pai era presbítero das Assembleias de Deus na Paraíba. Nasci no fogo. Aleluia.
Mas hoje essas coisas virou, irmãos, mercenarismo e enganação. Não se iluda com isso. Procurem homens e mulheres que vivam princípios da palavra de Deus. Não é o que eu prego, é a minha retaguarda. Não é a minha oferta, é o meu coração. É quem eu sou em Deus. É a minha família. Nós queremos conquistar aqui e estamos sendo derrotados em casa. Não há avivamento. A plenitude de um avivamento começa na família, irmãos. Houve aquela situação nos Estados Unidos, avivamento. As burnings. Não sei quantos de orando, é bom. Mas, ora, avivamento. Que avivamento, irmão? Vocês já estudaram história de avivamento? Agora, outra coisa, me mostra na Bíblia. Qual foi a história dos avivamentos que mudou a história da nação? Há 2000 anos aconteceu, o Espírito Santo desceu em Pentecoste. Há 2000 anos o mundo cresce em pecado. Avivamento não muda história de nação, irmãos. O que muda a história de nação é princípios. É a igreja, é a família voltando ao princípio da palavra de Deus. Família. Isso é avivamento. Isso é avivamento, irmãos. Isso é avivamento. Princípios da palavra de Deus. Aonde a minha família está inserida aqui? Como é que eu estou lidando com os meus filhos? Quem sou eu para os meus filhos? Que imagem os meus filhos têm de mim como pai? Que imagem os meus filhos têm de mim, sobre mim, como mãe? Qual o exemplo que eu tenho deixado para o filho? Qual o legado que os meus filhos terão da minha parte? Quando eu estava saindo agora, cansado, todo quebrado. Terminei de descarregar a caminhonete e a carroça, o reboque, tirando geladeira, máquina de lavar. Já 3 dias nessa luta, né? E quando chegou, a minha filha disse: pai, o senhor vai para a igreja? Eu disse: vou, minha filha. Ela olhou: eita, o senhor é crente mesmo, hein? Eu saí alegre. Oh, que coisa boa ser identificado como crente pela minha filha. É a imagem que os nossos filhos têm a nosso respeito. Avivamento numa nação, irmãos, tem que acontecer na família. Vou repetir, não é a nação, irmãos, que constitui família, são famílias que constituem uma nação. Quer saber como está uma nação? Procure saber como estão as suas famílias. Você sabe por que apesar de tudo, os Estados Unidos ainda continua sendo a maior potência do mundo? E falando de Deus? Porque quem estudou aqui sabe. Que a sua colonização, irmãos, os fundamentos dos Estados Unidos foram por famílias, irmãos, que vieram. Crentes. Quase 80%, quase 90% dos presidentes dos Estados Unidos, crentes. Com princípios cristãos, batistas, presbiterianos, anglicanos, crentes, que estabeleceram naquela nação no começo princípios da palavra de Deus, a constituição mais sólida do mundo, desse tamanhozinho assim. Parece que sofreu só 2 alterações. Por quê? Porque se reuniram, oraram a Deus e estabeleceram a constituição dos princípios da palavra de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Justiça, princípios, a bênção de Deus. Famílias que levaram aquela nação ao patamar que ela chegou. E hoje, Deus usa como escudo para Israel. Israel já não foi destruído porque o Deus de Israel levantou os Estados Unidos para ser escudo de Israel. Todas as vezes que Israel se mete numa enrascada, os Estados Unidos chegam junto. Sabe por quê? Porque foi construída no base da Bíblia. E eles sabem, os americanos sabem, que quem abençoa Israel tem a bênção do Deus de Abraão. Bíblia, família. Você pode ficar de pé? Isso é avivamento. Avivamento, irmãos, não é movimento. Não é estar em casa todo dia. No dia que eu não falar línguas estranhas, eu não sou crente. Para com isso, irmãos. Isso é legalismo, religiosidade. Não. Avivamento é você olhar para a sua família e olhar assim: poxa, faz um mês que ninguém fala línguas estranhas. Mas faz um mês que a gente vive princípios. Isso é avivamento. Avivamento.
É avivamento. Aleluia. Aleluia. Do cotidiano, do lugar secreto com Deus, no momento do culto doméstico com a sua família. Pode ser que falhe um dia, dois, não tem problema. Mas sempre quando houver oportunidade, reúne seus filhos à mesa. Cante louvores, se não sabe cantar, bota um louvor, cante, adore a Deus, leia a palavra, medite. Agradeça ao Senhor pela tua família. Entregue a sua família nas mãos do Senhor. Acordou de manhã, dobra os joelhos. Pai, eu te apresento a agenda deste dia. Me reveste da tua armadura, vai à minha frente, faz prosperar o meu caminho. Isso é avivamento, irmãos. Viver princípios da palavra de Deus. Aí o Senhor desce. Aí o Senhor desce. Quando é que vai haver um verdadeiro avivamento? É quando nós nos rendemos à vontade de Jesus Cristo. É quando o coração dos pais se converte aos filhos. E o coração dos filhos se converte aos pais através de quem, irmão Rafael? De Jesus. Quando a minha família conhece a Jesus, o meu filho entende que honrar a mim, aleluia, é uma promessa de vida longa, de prosperidade. Quando a minha família anda em Cristo, os meus filhos vão entender que não honrar aos pais é princípio de maldição. Que quem não honra os pais tem vida curta na terra. Porque eles estão nesse conhecimento? Porque estão em Cristo Jesus. Os meus filhos vão entender como eu, que a nossa família é a nossa primeira igreja. E que eu não quero ninguém pastoreando a minha família, sem que eu primeiro o faça. Nós nos reunimos como corpo de Cristo, nesse momento de coinonia, para ouvir os ministros do Senhor aqui, o pastor da igreja, como igreja reunido como corpo. Mas antes de chegar aqui, e ao vir para cá, eu vou trazendo para cá a minha igreja, no qual eu sou o pastor, que é a minha família. Eu vou trazendo a minha igreja, que é a minha família, para se juntar a outras igrejas, que são outras famílias, e juntos formarmos o corpo para ser ministrado pelo anjo do Senhor. É diferente. É o avivamento vem. Feche seus olhos.